estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem assentar-se. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimentar os irmãos presentes, aqueles também que estão nos assistindo pelas plataformas digitais. Hoje nós queremos trazer uma palavra bíblica com base na geografia bíblica e aplicar essa palavra com base na geografia bíblica à nossa vida diária.
Hoje nós vamos falar sobre os 4 rios que saíam do Éden. Esse é o tema dessa palavra, desse culto matutino. Os 4 rios que saíam do Éden. A bem da verdade, pastor Edson, preguei esta palavra aqui na Concrive em agosto de 2015, lá se vão 6 anos. Mas essa semana houve todo um falatório em torno, aliás, foi o assunto da semana, né, Ju? O meio ambiente, a carta do cacique Rayoni ao Biden, queimadas no Amazonas, e todo esse falatório da semana sobre o clima, reunião do G20, isso me direcionou a essa palavra, sobre rios. E você pode perguntar a qualquer pessoa do agro, irmão Antônio, a importância que um rio tem, não é verdade? O rio, ele é fundamental à vida. E pensando nisso tudo, todo esse assunto, esse bafafá da semana, me direcionou a essa mensagem que preguei aqui em 2015. Vamos reproduzi-la. Os 4 rios que saíam do Éden. O texto bíblico base está no livro do Gênesis, no capítulo 2, no versículo 8. Vamos ler o 8, pular para o 10 e seguir do 10 ao 14. Livro do Gênesis, capítulo 2. Se você quiser, você pode acompanhar também na projeção. Livro do Gênesis. Gênesis, que significa começo, Bereshit. Esse livro que foi escrito por Moisés, histórias que Moisés ouviu por tradição oral. Capítulo 2, versículo 8, os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim o texto bíblico, versículo 8: Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Vamos pular para o versículo 10. No Éden nascia um rio que regava o jardim, e que saindo dali se dividia, formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro, e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion, ele dá a volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Apenas feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por essa introdução à sua palavra. E pedimos agora que o seu Espírito nos guie em tudo quanto vamos tratar, ó Deus. Senhor, que a sua palavra possa ser rema, possa ser palavra viva, possa ser palavra que penetre até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, ó Deus, e discirna os nossos pensamentos e as nossas intenções, que ela de forma nenhuma volte vazia, mas que ela chegue em nós e faça tudo o que lhe convém. Pedimos isso em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Os 4 rios que saíam do Éden. Ju, rio. Nós aqui no Brasil, nós somos abençoados e agraciados, Maurício, por ter um dos maiores rios do mundo, não é assim? Nós temos aqui no Brasil, Léo, o rio Amazonas, que é o maior rio, tanto, pastor Edson, em extensão como em volume. Só para a gente pensar nisso, o rio Nilo, ele tem extensão 6.650 quilômetros de extensão, pastor Darinho.
O Mississippi tem 3.730 quilômetros de extensão. O Yangtze é o terceiro maior, é o quarto maior rio do mundo, medindo 6.300 quilômetros. O rio Amazonas, sendo o maior rio do mundo, mede em extensão 6.992 quilômetros de extensão. Quando a gente pensa, irmão Antônio, em volume de água, o Wikipédia diz que o Amazonas ele tem um volume de 209.000 metros cúbicos por segundo. Pastor Edson, eu não consigo nem imaginar o que seria isso, a caudalosidade, o volume de água que passa por esse rio. É interessante, Ju Polari, que a gente tem a Ju Alvareda e Ju que não falta nessa igreja, né? Graças a Deus por isso. Multipliquem-se as Jus. Pensando na importância do rio para uma região, para uma nação, para um lugar, o rio Amazonas, ele não nasce no Brasil. Na verdade, o rio Amazonas nasce nas cordilheiras dos Andes, no Peru. E interessante, Carlos, que o próprio nome Peru, ele na língua indígena significa rios. Veja como esse povo, essa nação se sente agraciada por nascer lá, por ter lá ser a nascente do maior rio do mundo. O rio Amazonas, ele desce, sai das cordilheiras dos Andes, lá do Peru, atravessa nosso Brasil, deságua no Atlântico. Sem dúvida nenhuma, preparei essa introdução para que vocês entendam, irmã Laura, a importância que um rio tem para uma nação. O texto bíblico diz que quando Deus plantou o jardim na região do Éden, porque o nome do jardim não era Éden, mas ele se localizava numa região que se chamava Éden. Às vezes, esse cantinho de Bíblia, às vezes nos confunde, né? O jardim do Éden, mas não era propriamente, irmã Teresa, o nome do jardim, mas o nome da região onde estava o jardim. E Deus cuidou, Deus teve o cuidado de irrigar, de fertilizar aquela região, fazendo com que passasse ali um rio caudaloso, um rio volumoso, de forma que quando esse rio passava pelo jardim, ele se dividia em 4 afluentes, em 4 braços, em 4 outros rios. Não era propriamente afluente, porque afluente é aquele braço que deságua no rio, mas esse rio, ele desaguava, ele se separava em 4 outros braços. Veja que as pesquisas recentes, a gente sempre soube do Eufrates, a gente sempre soube do Tigre, mas por muitos anos não se sabia onde se localizava o Pison e o Gion. Até que em 1990, 2 cientistas, Farouk El-Bazar, da Universidade de Boston, enquanto eles estudavam fotos de satélite, irmã Ângela, eles descobriram um curso dos rios que se dividia do Tigre e do próprio Eufrates. Passou-se então a entender que esses rios, possivelmente, essas fotos de satélite, possivelmente indicavam esses 2 outros rios, o Gion e o Pison. Pois bem, Deus, ao plantar o jardim, ele irriga, ele fertiliza aquela terra, fazendo com que esses rios se dividissem lá no jardim. O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Mas o que significa, e esse é o cerne, a coluna, o ponto nervoso dessa mensagem, o que esses rios têm a ver
com a nossa vida? O que esses rios do Éden nos ensina? Por que o Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates é tão importante ao ponto de nós pararmos numa manhã de domingo para pensarmos nele, Ju? Eu já abri essa mensagem dizendo, Tamires, que eu quero aplicar a realidade desses rios à nossa vida, Carminha. Veja que quando nós falamos no rio Pison, o versículo 11 diz, acompanhe comigo, o nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Pison. Essa palavra Pison, ela remete literalmente à palavra aumentar, a palavra espalhar. Veja que esse rio caudaloso chegava no Éden, dividia, e um dos seus braços era chamado de Pison, ou o rio que espalha, o rio que aumenta. E eu fico pensando que a nossa vida, Carlos, ela deve ser como o Pison. Aplicando bem diretamente, e essa é a ideia dessa mensagem, penso que assim como o Pison era aquele rio caracterizado por aumentar, por espalhar a fertilidade que vinha desse primeiro rio, assim também a nossa vida, ela deve passar pelo caminho do crescimento. Levante a sua mão assim comigo, levante a sua mão assim comigo num ato espiritual, você vai dizer assim comigo: eu preciso crescer e espalhar. Você pode dizer isso com toda a convicção, olhando para dentro de si. Olhe para dentro da sua alma, do seu espírito, para os seus sonhos, para os seus objetivos, para aquilo que você já planilhou na sua vida, e você vai dizer para você mesmo: eu preciso crescer e espalhar. Essa, pastor Edson, é a mensagem do Pison. O texto bíblico diz que ele rodeava a terra de Havilá, onde havia ouro. E esse detalhe é tão interessante, Talita, que Moisés, ao escrever, ele abre um parênteses na narrativa dele, dizendo que o ouro de Havilá era um ouro puro, melhor que havia, Conceição. E o que isso me ensina? Esse rio, esse rio que circula, faz assim comigo, olha, essa expressão assim, isso me remete a um círculo, a uma aliança. Veja que quando esse rio descia, ele margeava, ele fazia um círculo, ele rodeava a terra de Havilá, ou Havilã, e nessa terra havia uma preciosidade. Quer saber de uma coisa? Penso, Márcia, que a preciosidade da vida está nas alianças que fazemos. É isso mesmo, pastor Edson. Quando vivemos uma vida isolada, uma vida solitária, uma vida vazia, uma vida sem aliança, uma vida sem pessoas, essa vida, você pode ir até mais rápido nesse caminho, mas tenha certeza que você não vai mais longe. O Pison me ensina que nós precisamos ter alianças. Só cresce quem rodeia a preciosidade. Só cresce quem tem aliança. Eu me lembro de
quando eu estava separando esse esboço, eu fiz algumas adaptações para a mensagem de hoje, e me passou na cabeça quando Abraão estava solitário no deserto. Deus havia tirado, já preguei aqui inúmeras vezes sobre Abraão, e é um cara assim, fora da curva. Deus tira Abraão de uma metrópole. Deus tira Abraão de um centro. Ur dos Caldeus seria uma Nova York de hoje. Deus tira Abraão de lá e diz: Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não vou te contar agora, segue o rumo, que no caminho eu te dou instruções. Abraão não obedece inicialmente a Deus, falei isso aqui inúmeras vezes. Ele sai com seu pai, na verdade ele envolve toda a família dele. O pai dele toma a iniciativa de parar em Harã. Em Harã eles fixam residência, moram por anos em Harã, até o falecimento do pai de Abraão, até que quando o pai de Abraão falece, Deus novamente fala com Abraão e diz: Abraão, tinha te falado já, rapaz, sai do meio da sua família, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora, depois de anos, Abraão, nessa segunda chamada, ele obedece à voz de Deus, pega Sarai, pega Ló, vai para a Palestina, e os anos se passam, Abraão morando num deserto, Abraão morando em tendas, Abraão vivendo uma dificuldade enorme. E quando a gente chega nessa narrativa bíblica, no capítulo 14, Abraão está ali desolado, um homem sem fé. E a gente normalmente imagina que o Abraão já tinha nascido com fé. Na realidade, esse é um momento da vida de Abraão onde Deus estava construindo a fé naquele rapaz. E essa construção, pastor Ézio, às vezes passa pela descrença. Isso é interessante. A construção da fé passa por momentos de descrença. Porque às vezes a gente, Thalita, está descrente de tudo. E aí Deus intervém na nossa vida e a gente vê o agir de Deus naquele momento de descrença. E essa fé, ela é despertada em nós. Então isso é, mesmo sendo paradoxal, isso é uma realidade bíblica. Abraão está nesse momento de descrença na vida dele, sem enxergar as providências de Deus, sem enxergar as promessas de Deus. Capítulo 14 do Gênesis, está morando em tenda, sem ter nenhum herdeiro, e a promessa de Deus já havia vindo na direção que ele teria uma família gigantesca, uma família próspera, abundante, filhos, netos, bisnetos. Mas agora Abraão se vê sozinho, isolado e desolado no deserto. A gente vira a página e chega no capítulo 15, e Abraão começa um momento de murmuração, dizendo: Deus, estou aqui no meio desse deserto, cheio de medos, cheio de traumas, olhando para tudo aquilo que o Senhor prometeu e não enxergando nada daquilo que o Senhor prometeu para a minha vida. Senhor, tantos anos se passaram, eu não tive nenhum filho. Tudo que eu tenho aí, aliás, ainda seria, um momento à frente, o filho da Agar, o Ismael. Mas Abraão está se sentindo ali isolado. E o capítulo 15, versículo 17, consegue colocar aí, Aninha? Gênesis 15, 17 e 18. O Jupolar, e Deus vem agora falar com Abraão e diz: Abraão, sai da tua tenda. Sai da tua tenda, Abraão. Sai da tua tenda. E eu imagino, Milena, que o Abraão sai da tenda e quando ele chega, ele olha
Imagina, Seição, que coisa fantástica que deveria ter sido a visão do Abraão naquele deserto escuro, enxergando todas as constelações, aquela noite escura, onde as estrelas brilham mais. E o Abraão começa a olhar aquele céu maravilhoso. E Deus diz para o Abraão: Abraão, a sua descendência será assim. Sou eu que estou pactuando com você. Olhe para cá. Eu não estou desviando o assunto, eu ainda estou falando sobre o Pison. Mas dentro desse entendimento, dessa aplicação, eu preciso fazer você entender que para formarmos aliança, a maior aliança que temos, Maurício, é a aliança com Deus. Que não adianta nós nos alinhavarmos ou aliançarmos com pessoas que não podem nos dar nada, Ju Alvarenga. Porque é Deus, Elisete, que provém tudo para a nossa vida. Deus, nesse texto, ele diz: Abraão, sai da tenda, olha as estrelas, eu vou fazer a sua descendência assim. E eu não quero perder esse time que está vindo aqui, porque às vezes a gente fica muito dentro da tenda, sabe? Às vezes a gente não consegue enxergar, não consegue aumentar, crescer, porque a gente se isola dentro da tenda e a gente imagina que o teto da tenda é tudo o que existe, se é que você está me entendendo. Deus está dizendo para o Abraão, Milena: Abraão, sai para fora. Isso é redundante, né? Sair para fora é uma redundância maravilhosa. Chega do lado de fora da tenda e olha para o céu, porque você vai ver mais do que o teto da sua tenda. É preciso ter essa visão, é preciso enxergar dessa forma. É preciso, às vezes, a gente deixar a tenda, o conforto, deixar aquela zona de conforto, pastor Edson, e dar o pé, se arriscar, se expor ao perigo, para que a gente contemple que há uma constelação e Deus pode fazer o nosso futuro da mesma forma. Se você está entendendo essa vibe, essa visão, levante a sua mão e dê um glória a Deus aí. Meu querido, Deus fez mais, Tamires, e é o texto que a gente vai ler agora, 17 e 18. Deus diz: olha, Abraão, eu vou fazer um pacto com você. E olha, preciso explicar isso para a gente entender Gênesis 15, 17 e 18. Havia um costume entre os orientais de se pactuar alguma coisa. Como era o costume entre os orientais de assinar um pacto, de fechar um compromisso. Quando alguém ia viajar, ia sair, pastor Edson, e deixar os seus bens na mão de outro, ele colocava o bem, tá? Colocava o bem aqui, e uma pessoa ficava de um lado e a outra pessoa ficava do outro. E aí o de cá passava para lá e o de cá passava para cá. Isso era uma tradição, uma forma de se fazer um pacto, um compromisso, de que agora aquela pessoa estava fazendo uma aliança, aquela pessoa estava de posse, aquela pessoa estava ali compromissada em cuidar dos bens da outra pessoa. Isso era um costume entre os orientais. O que a gente vê no Gênesis 15, 17 e 18 é uma reprodução desse costume dos orientais. O texto diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve uma escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deixa eu explicar aí.
os versículos antecedentes, porque Deus havia mandado a Abraão, faz um sacrifício, e eu vou fazer um pacto, uma aliança com você a partir desse sacrifício. Coloca aquilo que representa o bem, coloca aqui, Abraão. Sou eu que estou fechando esse pacto e esse compromisso com você. Eu disse que você vai crescer e você vai aumentar, e não acontecerá outra coisa senão o que eu disse. Quando nós chegamos no 17, 18, Aninha, naquele mesmo dia, fez o Senhor com letra maiúscula, Yahvé, Jeová, ali é o nome de Deus. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a sua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito, o Nilo, até o grande rio Eufrates. Veja que o próprio Deus, ô Ju Polari, faz essa aliança, esse pacto com Abraão, dizendo: Abraão, eu disse que você vai crescer, eu disse que você vai aumentar, e ainda que hoje, nesse momento, nessa circunstância, você esteja morando em tenda, ainda que você esteja medroso, choroso, pensando que você está sem nenhuma garantia de segurança no deserto, isso é o capítulo 15, né? Porque a situação ali, Cristiane, é uma situação de apavoramento. Deus diz: eu vou ser o seu protetor. Levante a sua mão assim comigo. Eu quero contextualizar esse texto bíblico e dizer que Deus vai ser o seu protetor. Que Deus te prometeu crescer, Deus te prometeu progredir, Deus te prometeu aumentar. E a gente precisa, nesse curso, nesse caminho, seguir confiante na direção de Deus, Maurício. Porque no caminho de Deus, assim como no caminho do Pison, você vai chegar em Avilar. Preciso entender isso. É preciso enxergar a vida, entendendo aquilo que de melhor, as preciosidades da vida. É preciso enxergar isso. E quando eu falo aqui em ouro, eu não estou falando unicamente em bens materiais. Quando eu falo em ouro aqui, eu não estou isolando uma casa, um carro, dinheiro em conta bancária, aplicações em FII, em fundos de investimentos. Porque os bens da vida, Carlos, é muito mais do que isso. Eu sei que não está próximo, e a gente não pode estar próximo, mas olhe para a pessoa que está aí a 2 cadeiras de vocês. Olha, Ângela, dá aquela olhada assim para o Antônio, assim. Antônio, dá aquela olhada, eis a preciosidade. Eis a Elisete, aquela olhada para o Maurição assim. Maurição, olha a Elisete aí, ó. Eis a preciosidade. Vai lá, Ju. Olha o Carlão aí, ó. O Léo não tira o olho, Thalita. É preciso entender, pastor Edson, que Deus, nesse caminho do aumento, nesse caminho do crescimento, Deus nos tem dado ouro. E essa não é uma fala minha, essa é uma fala do pastor Edson, porque volta e meia eu ouço o pastor Edson dizer que quem tem família tem tudo. Essa é uma fala do próprio pastor presidente da Concrive. Se você tem uma família, você tem tudo. Sabe, Milena, Cristiane, Deus nos tem feito como Pison, aumentar, crescer e passar por esse caminho do crescimento. Quando a gente chega no versículo 13,
O texto bíblico diz assim: e o nome do segundo rio é Giom, e esse é o que rodeia a terra de Cush. Giom. Entendeu nada, né? O nome do segundo rio é Giom, e ele rodeia toda a terra de Cush. Cush, a antiga Assíria. Havia toda uma tradição, eu não estou dizendo que isso seja real, tá? Mas havia toda uma tradição de que em Cush estava a palavra de maldição. Havia toda uma Caim, e por que isso? Porque o texto bíblico diz que Caim, ao ser amaldiçoado, irmã Laura, ele foi para a terra de Cush, ele foi morar em Cush. E lembra que Caim recebeu uma marca, e Deus disse: olha, eu estou te separando, ninguém vai conseguir te matar. Caim, você vai ser o cara imatável. Artigo 121 não vai se aplicar a você, tá? Não é que ele não ia morrer, mas há uma maldição que é lançada sobre Caim, e Caim vai para a terra de Cush, e a partir daí há toda uma tradição de que Cush seria a terra da maldição. O texto diz que o Giom rodeia toda a terra de Cush. Mas o que significa Giom? Escute, olhe para cá. O nome Giom significa aquele que irrompe, aquele que arrebenta as margens. Isso significa Giom, Carminha. Portanto, Tamires, Giom era aquele rio caudaloso que vinha, é ribanceira que é chamado, irmão Antônio? Aquelas margens, quando o rio faz a curva, chamado de ribanceira, não é? O Giom, ele ia arrebentando essas laterais do rio, pelo seu volume de água, pela sua caudalosidade, pela sua força, talvez até pelo aclive, imagino aqui. Ele ia arrebentando tudo pelo seu caminho, até chegar em Cush, a terra da maldição. E como nós aplicamos isso à nossa vida, em abril de 2021, o que nós entendemos é que a nossa vida não pode estar paralisada em traumas do passado. A nossa vida não pode ficar paralisada naquilo que já foi um sofrimento. A nossa vida não pode estar estacionada naquilo que já foi um problema. Esse rio, ele vem, irmã Conceição, para estourar as suas margens, para irromper, para arrebentar, e ele chega na terra de Cush. Olhe para cá, por favor. O que eu entendo pelo Giom é que a nossa vida, Elisete, deve ser como Giom, rompendo e estourando até chegar naquilo que já nos fez mal, sabe? Já houve um momento na minha vida, na minha imaturidade, quando a gente é novo é assim, não todos, mas eu era, de que quando surgia um problema, eu lembro bem que lá no início do meu casamento, quando surgia um problema, eu me isolava, e eu fugia daquilo, eu bloqueava isso psicologicamente, e eu fingia que aquilo não tinha acontecido. Eu era um tipo de pessoa, Márcia, que não encarava as situações, que fugia das situações. O que o Giom me ensina
é que eu preciso encarar aquilo que me faz mal, e eu preciso romper com isso. O Gion me ensina que eu tenho que enfrentar as situações difíceis da vida e não fugir dela. Preciso ir para cima, preciso encarar. Um tempo desse eu estava ouvindo uma palestra de um psicólogo, e ele dizia como não ter medo. Como não ter medo? Enfrentando o próprio medo. É assim que a gente não tem medo. Porque se aquela situação me paralisa, se aquela situação me traumatiza, Joyce, como eu soluciono esse problema? Como eu acabo com esse medo, com esse trauma? Fugindo dele? Fingindo que ele não existe? Fingindo que está tudo bem quando está tudo ruim? E nós, olhe para cá, por favor. Nós, crentes, espiritualizamos o comportamento daquela mulher que disse para o profeta: está tudo bem. O profeta perguntou para ela: mulher, está tudo bem? Filho dela tinha morrido, não tinha comida em casa. E ela vira e fala: está tudo bem. E a gente bate palma para ela, nós crentes, batemos palma para ela: olha que bonito, ela disse que está tudo bem. Comportamento rejeitável dessa mulher. Não está tudo bem, profeta. Eu estou vivendo isso. Tanto que quando o profeta chegou na casa dela, o profeta enfrentou a situação. O Gion me ensina que eu não posso fugir daquilo que me paralisa. O Gion me ensina que eu não posso tratar o que existe como se não existisse. Dario, se eu tenho medo disso, eu tenho que ir lá enfrentar aquilo, porque é o que vai resolver o problema, haja as consequências que houver. Quando, Aninho, Atos 21, versículo 10 ao 14, Atos 21, versículo 10 ao 14. Esse contexto, esse texto, ele diz que Paulo estava em Jerusalém, intimidado. Aliás, desculpa, ele não estava em Jerusalém, ele ia para Jerusalém. E Ágabo, o profeta, disse para ele: olha, Paulo, você vai para... E ele faz até, o Ágabo traz uma representação profética, porque ele pega um cinto, ele tira o cinto, amarra Paulo, prende Paulo, e diz: como esse cinto está te prendendo, assim te prenderão em Jerusalém. Se você vai para Jerusalém, vamos ler o texto, Atos 21, 10. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta, o cinto, o cinturão, a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, ela prendeu Paulo, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, olha, os irmãos lá da igreja, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Paulo não vai, Paulo, pelo amor de Deus, irmãozão, não vai para Jerusalém.
Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. 14 último. E como não podíamos convencê-lo, isso é Lucas escrevendo, nós nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Carlos, Deus já tinha falado para o Paulo, já tinha colocado isso para ele ir para Jerusalém. Mas Ágabo deixa claro que em Jerusalém ele iria sofrer. E o que ele faz? Eu vou enfrentar essa situação. Escute, olhe para cá. Nossa vida deve passar pela superação das desgraças. Eu vou repetir isso para você. A nossa vida deve passar pela superação das desgraças. É romper a maldição, é romper o problema, é encarar e ir para frente. Está vindo agora na memória um amigo, o Borelli. Deixa eu citar aqui o nome dele, porque vocês não conhecem. Borelli era um amigo técnico em informática. E eu lembro que uma vez eu fui lá e o Borelli disse: Humberto, você não repara a minha oficina, tá? Senão, porque olha, eu sofri uma ação na justiça do trabalho, e o meu ex-empregado me tirou tudo que eu tinha. Por isso que eu estou assim, lapidado, sem nada aqui. É por isso que eu estou vivendo nessa dificuldade toda, porque o fulano me deixou pelado. 2 anos depois, eu voltei no Borelli. Eu lembro, Thalita, que o intervalo foi de 2 anos. E quando eu cheguei lá, sentei e falei: ô Borelli, quantos anos, cara? Ele disse: Humberto, não repara, a minha oficina está assim, porque eu sofri uma ação na justiça. E aquele empregado, você conheceu há 2 anos, me deixou. Gente, a vida é feita para a gente superar os percalços. A vida é feita para a gente romper as dificuldades e ir para frente, e ir para frente, e ir para frente, e ir para frente. Eu não quero me delongar, eu já quero ir caminhar para o Tigre e o Eufrates para a gente fechar essa mensagem. Mas quero rapidamente. Eu estava na Polícia Militar de 1995 a 2001. E em 2001, e olha que, com toda sinceridade, deixei muitos amigos na Polícia Militar, saí de lá no ótimo comportamento, não sofri nenhuma punição no meu tempo de Polícia Militar, punição disciplinar, tá? Mas vivi uma vida financeiramente muito minguada. E eu sempre, pastor Edson, eu entrei na polícia dizendo que a polícia seria um trampolim para mim. Eu lembro que eu precisava, estruturalmente, pensando na minha estrutura familiar, eu precisava dar aquele salto, e era o que eu queria. Mas quando eu entrei na polícia, eu falei: isso aqui vai ser uma fase na minha vida. Em 2001, eu resolvi deixar a Polícia Militar. E as pessoas diziam: Humberto, você é maluco deixar o garantido para ser vendedor de filtro de água. Talvez você também me chame de maluco. Em 2003, 2002 para 2000, dezembro de 2002, eu cheguei aqui na cidade, pastor Edson, sem conhecer quase ninguém.
Cheguei aqui na cidade sem conhecer quase ninguém e comecei um trabalho vendendo filtros de água. Talvez você pense assim, mas Humberto, você deixou um emprego certo, ser funcionário público para vender filtro de água. Mas a ideia central era a gente agir como Gion, crescer, desenvolver. E Ju, particularmente, eu lembro, pensando nos meus sentimentos, os dias mais tristes da minha vida eram aqueles dias em que eu chegava para tirar serviço, irmão Antônio, na Polícia Militar, pensando que eu iria ficar 24 horas sentado atrás de uma mesa sem fazer nada. Aquilo era horrível para mim. Aquilo era assim, o dia que eu ia tirar serviço era o dia mais frustrante da minha existência, porque os pensamentos, o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia nesse momento estar produzindo, eu poderia ser produtivo nesse momento. Eu não estou dizendo para os policiais que estejam assistindo essa mensagem que o trabalho extensivo da Polícia Militar não seja necessário, não é isso que eu estou dizendo. O trabalho ostensivo é importantíssimo. No entanto, eu me senti assim. E esse sentimento em 2003 me tirou da Polícia Militar. Cheguei na cidade igual um furacão, vendendo filtros de água, montando equipes de venda. Peguei o nome Roquem aqui na cidade com pouquíssimos aparelhos de água. E em 2006, 2007, irmão Antônio, se vocês me permitem a total falta de modéstia, eu já era conhecido como Humberto da Roquem. Tínhamos aparelho de água espalhado, vendido por toda essa região. Gente vendendo, equipes de venda aqui, Rio de Janeiro, Três Rios, Leopoldina, Paraíba do Sul. Tocamos frevo nessa cidade. Em 2008, 2009, eu parei, e eu lembro que em 2010 eu estava na beira da praia, em Cabo Frio. Estava eu e o tio da Jussara, o Delci. E eu disse para ele, Delci, eu lembro disso perfeitamente, há 11 anos atrás. Eu disse, Delci, eu vou voltar a estudar, eu vou voltar para a faculdade, eu vou fazer direito e eu vou ser advogado. Isso foi 2010. 2011, me matriculei, começamos uma nova jornada, uma nova etapa. 2015 nos formamos, começamos a HP Advocacia. E em 2017, eu estava em Fortaleza, novamente, eu acho que eu preciso de férias, Ju. Esses insights da vida acontecem geralmente quando eu estou na beira da praia, com o pé na areia. E os dois insights que mudaram o curso da minha vida foi na beira da praia. Eu preciso de férias. Eu estava em Fortaleza, na beira da praia, e eu pensei, gente, HP Advocacia, o que é esse trem? Quem é Humberto? Humberto é um Zé Ruela. Esse cara não é ninguém. Mas se eu formar uma sociedade, se eu subir em ombros de gigantes, eu acho que a gente pode ir mais longe. Voltei obstinado, Ju. Voltei com sangue no olho, babando pelo canto da boca. Lembro que procurei na época um amigo que havia acabado de formar, o Emanuel. Falei, Manu, o Pedro era alguém que tinha estudado comigo, vocês são, e o Pedro era fora da curva, sabe? O Pedro é aquele cara assim, eu para entender o Pedro, às vezes eu tenho que ouvir, é sério, eu tenho que ouvir 3, 4 vezes o áudio do Pedro para eu entender o que o Pedro está dizendo, sabe? O Pedro é aquele cara assim que às vezes a gente está no escritório, Pedro, como é isso? E ele tem aquela sacada, o Pedro é um cara fora da curva. E eu não acreditava, Ju, que o Pedro ia fazer qualquer
sociedade com a gente, porque na época o Pedro falava em estudar para magistratura, Instituto Rio Branco, que é um instituto para embaixadores, para embaixada, enfim. Cheguei e falei com o Manu, isso foi 2017, Manu, vamos conversar com o Pedro, ainda que a gente faça uma sociedade intelectual, ainda que a gente só traga os nossos nomes e cada qual tem o seu escritório. Fizemos em fevereiro de 2017 a primeira reunião na casa do Pedro. Para minha surpresa, o Pedro comprou a ideia. E eu falei, meu Deus, em março daquele ano, estávamos formando uma sociedade com 3 advogados. No mês seguinte, conheci o doutor Wilker, também tinha acabado de formar, e estava procurando um escritório. Um outro rapaz, assim, fora da curva, faz direito penal, faz crime. E como o Pedro já estava fazendo uma pós em tributário, o Emanuel em direito empresarial, eu em direito do trabalho, processo do trabalho, e o Wilker, direito criminal, eu falei, pronto, fechou o trio Parada Dura. Em março daquele ano, de 2017, fizemos uma primeira reunião e tínhamos um problema, ninguém tinha, eu era, assim, com toda a falta de modéstia, irmão Antônio, eu era o cara que estava ganhando um pouquinho mais de dinheiro na advocacia, mas o Pedro estava começando, o Manu não tinha dinheiro para comprar uma cadeira. Eu lembro que as primeiras reuniões, Humberto, a gente não vai ter dinheiro para comprar o mobiliário, não vai ter dinheiro para pagar o aluguel de uma sala. E o Pedro, visionário, disse, olha, nós temos que ir para um centro executivo, não vem com salinha nós vamos para um centro executivo. E o Pedro já naquela semana já apresentou uma logo do Partenon e montou toda a estrutura. Em julho, 24 de julho de 17, fomos para o Le Quartier. Queridos, para eu fechar essa história, porque aqui eu estou falando de romper, de crescer, de vencer obstáculos, é disso que eu estou falando. Hoje, se vocês é difícil falar da gente mesmo, eu falo com dificuldade, mas somos reconhecidos hoje como um dos melhores e maiores escritórios de advocacia da cidade. Não quero parecer, eu estou tentando escolher aqui palavras aqui, porque não quero parecer arrogante, mas no final do ano passado, eu cheguei no escritório e a Aninha, uma das nossas estagiárias, virou, Humberto, você viu uma lista que saiu? Porque saiu uma lista num site da cidade, e ela falou, olha, eu estava procurando o nome dos 10 melhores advogados da cidade, e o seu nome apareceu entre os, eu falo isso avermelhado, irmão, o seu nome apareceu na lista dos 10 melhores da cidade. E eu segurei o queixo e fiquei pensando, gente, e fiquei pensando lá em 2001, quando eu saí da polícia, e eu ouvia colegas dizendo, você é maluco, você é doido. Esses meninos que não tinham condições de comprar uma cadeira em 2017, hoje estão ganhando 15, 20 mil reais, cada um. O que eu estou dizendo para vocês é que nós podemos ser como Gion e não ficar preso àquilo que paralisa, aquilo que estanca a nossa vida, mas podemos ir à frente e crescer. Mas para crescer é preciso sair da tenda, é preciso olhar o céu. Para crescer é preciso romper as margens. 14. O nome do terceiro rio é Idekel, tigre. Esse é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. Tigre, ou Idekel, significa rápido, aquele que vai. Fala comigo assim, rápido, aquele que vai. Fala de novo, rápido, aquele que vai. Rápido,
aquele que vai. Olhe para cá. As oportunidades não são para quem fica titubeando. Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? As oportunidades, como tigre, são para aqueles que agem rapidamente. Acabei de ler um livro, Ju, Mundo VICA. Ele fala sobre crescimento exponencial. VICA é uma sigla. Mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Isso significa VICA. E o escritor do livro falava sobre o crescimento exponencial, porque até então, irmão Antônio, nós crescíamos linearmente, não é assim? Hoje as coisas não crescem mais linearmente, as coisas explodem. O crescimento é exponencial. E se você perder esse time desse crescimento exponencial, você perde o time da própria oportunidade. Para a gente terminar, para a gente fechar, o Eufrates, versículo 14, e o quarto é o Eufrates. Eufrates significa frutífero, bom e abundante. No Eufrates não fala nem que vai e nem que fica. No tempo do Eufrates, sua vida vai ser tão... Escute isso, eu estou terminando agora. No tempo do Eufrates, sua vida vai ser tão abençoada que tudo que você plantou vai nascer. Eu vou repetir isso para você. No tempo do Eufrates, sua vida vai ser tão abençoada que tudo que você plantou vai nascer. Nesse tempo, a bênção não vai e nem fica. Ela é um kairos, um tempo espiritual. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Olha, os rios apontam por onde a vida deve passar. E esse é o final da mensagem. Aumento. Ir atrás dos seus sonhos. Lutar e conquistar. Força. Romper com os obstáculos. Superar as desgraças. Rapidez. Não procrastinar. Não deixa para amanhã. Fazer o que é preciso ser feito. E por último, abundância. Viver no fluir da bênção. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deus, muito obrigado. Obrigado por esta palavra. Que a sua bênção esteja sobre nós, em nós e por nós. E que a nossa vida seja como esses 4 rios que saíam do Éden. Ó Deus, que corriam em torno da riqueza, do aumento, do crescimento. Esses rios que rompiam aquilo que paralisava, a maldição. Esses rios que eram rápidos, o rio da abundância, o Eufrates. Obrigado, Deus. Que a nossa vida seja um retrato desses rios. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, 2 coisas importantes. Como vocês sabem, nossa região retroagiu para a onda vermelha. Nós vamos estar realizando os nossos cultos agora com 30% da capacidade, mas horário normal, ok? Os nossos cultos durante a semana voltam à normalidade, tá? Segunda, culto de mulheres, terça, homens, quarta da bênção, sexta da vitória, sábado da juventude, e depois só vamos ver a questão do domingo de manhã, Ju, mas volta à normalidade, ok? Queremos agradecer os irmãos que estão ajudando com o Marmitex, tá? Ontem foi uma bênção, tá? Momento importante esse, gente, momento importante. Vamos continuar nessa ação, com esse projeto importante. Vamos orar. Deus, muito obrigado pelo culto desta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, pelos louvores, por esta palavra. Que saiamos daqui nesta manhã com o coração cheio, com força para viver.
Deus, que o nosso restante de domingo seja igualmente abençoado. Ó Pai, que a nossa semana seja abençoada, que a sua bênção esteja presente e patente em tudo quanto fazemos, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e que as consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida. Digamos amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus.